Lei Orgânica de Teresina explicada. Olá pessoal, aqui é o Cajuína Tech, seu canal de estudos. Hoje vamos falar novamente sobre a Lei Orgânica do município de Teresina, mas dessa vez com explicações de artigo a artigo e exercícios, para que torne essa aula mais didática possível. Esse vídeo e outros que virão, serão ótimos conteúdos de preparação para você que está estudando para os concursos, e esse concurso específico de Teresina. É uma ótima oportunidade que saiu, recentemente, para os concurseiros do Norte e Nordeste. É uma grande oportunidade com uma boa remuneração na área de fiscalização. Nesse vídeo que teremos por base a área de Direito Constitucional, mas que é uma aula voltada para a Lei Orgânica do município de Teresina, nós vamos esquematizar aquelas partes da Lei Orgânica que estão previstas no edital número 01 de 2020, técnico de nível superior e especialidade fiscal de serviços públicos, dos seguintes artigos: 12, 116 a 127, 130 a 134, 190 a 204 e 237 a 244. E antes de adentrar nos dispositivos desta lei, primeiramente, vamos aos fundamentos constitucionais da Lei Orgânica. Lembrando que é sempre muito importante fazer o estudo aprofundado de direito constitucional, porque é nessa área que você consegue muitas vezes ferramentas para resolver questões em outras áreas. O que é uma lei orgânica? A lei orgânica age como uma constituição municipal, sendo considerada a lei mais importante que rege os municípios e o Distrito Federal. Cada município brasileiro pode determinar as suas próprias leis orgânicas, contanto que estas não infrinjam a Constituição e as leis federais e estaduais. Fundamento constitucional. De acordo com o caput do artigo 29 da nossa Constituição Federal. Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Então, no primeiro turno terá que ser aprovada com 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Intervalo mínimo de 10 dias para o segundo turno, e que de novo terá 2/3 dos membros. E a Câmara Municipal promulgará a lei orgânica. Portanto, essa parte é muito importante. Quem promulga a lei orgânica é a Câmara Municipal, e não o prefeito, certo? Assim como na Constituição, as emendas constitucionais não são sancionadas pelo Presidente da República, mas sim, são promulgadas diretamente pela mesa do Congresso Nacional. Desse modo, uma vez promulgada a lei orgânica deve-se atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado, os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso K. São 29 o número de vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes, e de até 900 mil habitantes. Inciso F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Como visto na leitura do caput, esse artigo está limitando o campo de autonomia do município ao elaborar sua lei orgânica. Desse modo, a lei orgânica não pode violar nenhum dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, consequentemente, mandato de 4 anos, para o prefeito e os vereadores. Não pode estabelecer mandatos de 5 anos ou menos. Da mesma forma, os limites aos direitos fundamentais têm que ser protegidos, as obrigações prestacionais de saúde, educação e outros precisam ser respeitadas, ou seja, o município não tem liberdade para ir contra a Constituição, da mesma forma que ele não tem liberdade para ir contra a Constituição do seu Estado, naquilo que o Estado pode legislar, em matéria de Constituição estadual. Então o legislador municipal, ao elaborar a lei orgânica, o mesmo precisa se atentar tanto à Constituição Federal quanto à Constituição Estadual, e precisa observar os limites e princípios da Constituição Federal, os limites da Constituição Estadual. Além disso, deve-se verificar a questão do número de vereadores. A emenda constitucional que limitou e que determinou exatamente qual será ser o número máximo de vereadores em cada município de acordo com a população. Portanto, é necessário verificar toda a população do município para enquadrar-se na faixa populacional que determina o número de vereadores.
Conforme o inciso 4º, a linha K do artigo 29 da Constituição Federal, nos informa o número de 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil e de até 900 mil habitantes. E de acordo com o IBGE, a população atual de Teresina está nesta faixa, ou seja, será 29 o número de vereadores. Podemos confirmar isso com a composição atual da Câmara dos Vereadores de Teresina, que é de 29. A própria lei orgânica se refere à linha K do inciso 4º do artigo 29 da Constituição, ao ditar o número de vereadores fixados em 29. A remuneração dos vereadores é limitada no caso, o município com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% daquele dado aos deputados estaduais. Desse modo, como Teresina é uma cidade com mais de 500 mil habitantes, o subsídio dos vereadores está fixado nesse patamar também. Desse modo, esses são os fundamentos constitucionais que temos sobre a lei orgânica, que é o instrumento típico dos municípios que estabelece as bases. O funcionamento do município é um exercício da autonomia municipal que tem o poder de auto-administração, auto-organização, auto-legislação, além de obedecer aos limites da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Certo? Vamos seguindo com o esquema das partes da Lei Orgânica do Município de Teresina que estão previstas no edital número 01 de 2020, técnico de nível superior em especialidade fiscal de serviços públicos. O primeiro artigo mencionado do edital é o artigo 12, que dispõe sobre a competência privativa do município. Além dessas competências, o concurseiro deve ficar atento para as súmulas vinculantes, número 38 e 49 do STF, que tratam do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e livre concorrência respectivamente. Iremos falar sobre elas na parte dos exercícios. Art. 12. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Como visto, a competência administrativa dos municípios autoriza sua atuação sobre matérias de interesse local. Como vocês sabem, o município que tem o poder de auto-administração, auto-organização, auto-legislação, e outra, na parte final desse inciso, fique muito atento aqui, pois o examinador pode trocar para interesse regional ou coisa do tipo. Vamos ao próximo inciso. Inciso 2. Fixar, fiscalizar e cobrar. Bastante atenção para esse inciso, e outros, que tratam das funções, que incluem fiscalizar locais públicos e autuar irregularidades, pois estes serão as áreas de atuação para o cargo que vocês estão pleiteando. Letra A. Tarifas, preços e taxas dos serviços públicos. Olha aqui, concurseiro, as partes em negrito são informações importantes, e por isso é que estou dando ênfase nessas partes. Letra B. Tarifas dos serviços de táxi e mototáxi. Essas tarifas de táxi e mototáxi irão se repetir ao longo desta lei. Letra C. Horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Olha aqui outro que possivelmente será cobrado, sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Letra D. As datas de feriados municipais. Letra I. Os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais, bem como sinalizadas. Pode parecer só uma leitura dos artigos, mas não tem outra forma de estudar a lei orgânica, é leitura, entendimento, e ficar atento às partes referentes à área de atuação. Porém, na parte final deixaremos mais didática com as resoluções de exercícios. Vamos continuar com o nosso estudo. Inciso 3. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 4. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores, ou seja, é de competência do município elaborar e aprovar seu regimento interno necessário para organizar o escalonamento de cargos de diferentes atribuições ou de diferentes escolaridades exigidas para o seu exercício. Inciso 5. Estabelecer servidão administrativa necessária à realização de seus serviços. Servidão administrativa consiste em restrições estatais que oneram propriedade específica. Exemplos: servidão por passagens de fios e cabos sob o imóvel, tombamento, placa com o nome da rua na fachada do imóvel. Inciso 6. Prover o adequado ordenamento territorial de sua zona urbana e núcleos habitacionais rurais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. Inciso 7. Elaborar e executar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Outro inciso muito importante. Plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos, territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade, como a garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. E dentre outros. Continuando. Inciso 8. Conceder licença para. Esse inciso não tem muito o que falar, é um texto simples e direto, bastando uma leitura rápida para entender. É competência do município conceder licença para assuntos de interesse local referentes à localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes, para fins de publicidade e propaganda. Exercício de comércio eventual ou ambulante. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. Prestação dos serviços de táxis e mototáxis. Como você pode ver, mais uma vez o legislador trouxe os serviços de táxis e mototáxis. Já o inciso 9, trata da função referente à área de atuação do cargo que você está concorrendo, vejamos, fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Próximo. Inciso 10, executar obras de. E também, sem muitas dificuldades, um texto direto, traz competências do município sendo responsável também pelas atividades inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, conservação, construção e ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais, parques, jardins, hortos florestais e estradas, bem como de sinalização e fiscalização do tráfego de veículos, prédios públicos municipais. Inciso 11, dispor sobre registro, vacinação e capturas de animais. Esse inciso tem a finalidade principal de erradicar as moléstias dos animais, através da remoção de animais que ofereçam risco iminente de transmissão de zoonose de relevância para a saúde pública, e quando houver ocorrência de animais silvestres de relevância para a saúde pública em área urbana e rural. O próximo inciso dispõe sobre as penalidades. Inciso 12, estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos. As penalidades impostas aos que contrariarem as disposições da presente lei serão aplicadas progressivamente, sendo as seguintes: advertência, multa nos termos da legislação tributária do município, suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias, cassação de alvará de licença e funcionamento. No decorrer da lei orgânica você verá essas penalidades, por exemplo, no inciso 13, cassar licença concedida pelo município ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimento que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento, quem contrariar essas medidas. Próximo inciso aborda a polícia administrativa estabelecida a partir da autonomia político-administrativa municipal estabelecida constitucionalmente. Inciso 14. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. Além disso, tome cuidado com o termo polícia administrativa, pois o examinador pode trocar por polícia judiciária. Como você sabe, polícia judiciária tem viés essencialmente repressivo e cuida de ilícitos de natureza penal. Outra competência importante é a tributária. Inciso 15. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e realizar operações de crédito. É possibilidade conferida pela Constituição Federal aos entes federativos de instituírem em seus territórios determinados tributos, por exemplo, IPTU. Diante dessa autorização constitucional, o ente pode, por meio de lei, instituir o tributo em seu território. E com essa arrecadação, aplicar em serviços públicos e também contrair empréstimos junto a bancos. Fique atento ao inciso 16 que dispõe sobre a integração de consórcios entre municípios com o objetivo, principalmente, de solucionar problemas como fortalecimento da capacidade de gestão da política de assistência social, formar e capacitar recursos humanos, técnicos e gestores, organização do sistema de informações regionais e entre outras. Outro inciso muito importante é o 17 que dispõe sobre a organização da administração municipal direta e indireta, inclusive autárquica e fundacional.
Esse inciso confere ao chefe do Poder Executivo o poder de dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos, mediante decreto, desde que não importe em aumento das despesas nem na criação ou extinção de órgãos públicos. Inciso 18. Destina sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, assim como aquisição de novos bens e aceitação de legados e doação. Esse inciso diz que a administração tem a autonomia de utilizar e conservar seu patrimônio público, mas, excepcionalmente, pode ter necessidade ou interesse na alienação de alguns de seus bens, caso em que deverá atender o interesse público. 19. Não tem muito o que falar desse inciso, ele é simples de entender e fala sobre a denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos, da identificação dos locais públicos. Já o inciso 20 fala sobre as leis referentes ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. São leis elaboradas anualmente que trazem as diretrizes, objetivos e metas da administração pública e têm como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano, além de prever os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano. Agora, preste bastante atenção nesse inciso 21 que dispõe sobre a prestação de serviços que pode ser diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, são os seguintes serviços: transporte coletivo urbano e intramunicipal, abastecimento de água e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. Vamos falar agora sobre as interdições de edificações em ruína, em condições de insalubridade, e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Esse inciso trata do poder de polícia administrativa que é atribuído aos agentes públicos para intervir, caso encontre irregularidades em edificações, e já vi esse inciso cair em questões, fique atento. Já o inciso 23 informa que a administração municipal deve observar a legislação estadual ao criar, organizar e suprimir distritos, fique atento aqui, pois o examinador pode trocar esse termo estadual por outro. Próximos incisos. Finalizaremos o artigo 12 com esses incisos que dispõem sobre a regulamentação à utilização dos logradouros públicos, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de paradas dos transportes coletivos. Também sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Já o inciso 26 fala sobre a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, e estabelecendo prazos para esse atendimento. Contudo, o inciso 27 trata da cooperação técnica e financeira que o município poderá fazer com a União e o Estado, prioritariamente os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Esse inciso traz como objetivo comum de garantir os direitos da criança, entre eles o direito à educação, e que só pode ser alcançado, portanto, mediante a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E finalizando essa primeira parte da Lei Orgânica explicada com o inciso 28, como foi dito anteriormente, compete ao município organizar os serviços de mototaxistas no município. Agora vamos aos exercícios para fixação e deixar esse conteúdo mais didático possível. Primeira questão, TJPB 2015. É constitucional lei municipal que fixe o horário de funcionamento das agências bancárias, e que disponha sobre o tempo máximo de permanência dos usuários nas filas, por se tratar de matéria de interesse local. Como visto, a competência administrativa dos municípios autoriza sua atuação sobre matérias de interesse local, especialmente sobre aquelas constantes dos incisos 3 a 9 do artigo 30 da Carta Magna. Questão complexa é definir exatamente o que é ou não considerado interesse local. A jurisprudência do STF já teve a oportunidade de se firmar em distintas situações relacionadas ao tema. Segundo o STF, o município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante número 38. Esse entendimento também abrange drogarias, farmácias e plantões obrigatórios destes. O STF também considera que o município é competente para, dispondo sobre a segurança de sua população, impor a estabelecimentos bancários a obrigação de instalar em portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas. Entende ainda a Corte que o município pode editar legislação própria,
com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente, cf. Artigo 30, inciso 1, com o objetivo de determinar as instituições financeiras que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários, clientes ou não, equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança, tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras, ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou ainda, colocação de bebedouros. Segundo o STF, o município é competente para legislar sobre limite de tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios localizados no seu respectivo território, sem que isso represente ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Também entende a Corte que o município possui competência para legislar sobre tempo de atendimento em filas nos estabelecimentos bancários, tratando-se de assunto de interesse local, o que não se confunde com a atividade fim do banco. Mas o STF entendeu que a fixação do horário de funcionamento das agências bancárias, por estar relacionado ao sistema financeiro nacional, extrapola o interesse local. Portanto, não é de competência dos municípios. E por isso, torna a questão errada. Próxima questão. TJPB 2015, se a Constituição de determinado Estado-membro reconhecer aos estudantes o direito de pagar a metade da tarifa de transporte coletivo municipal, não haverá invasão da competência municipal para legislar sobre o tema, por se tratar de benefício estabelecido em Constituição estadual. O erro da questão está em dizer que é competência do município dispor sobre meia passagem aos estudantes nos transportes coletivos municipais. Logo, houve invasão da competência municipal. Se fosse intermunicipal estaria correta. Quadrix, 2020, Prefeitura de Canaã dos Carajás, PA, Fiscal Municipal de Obras. O artigo 18 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia. Com relação à organização do Estado brasileiro, julgue o item. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Vamos aos comentários. Conforme determina o artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dentre os incisos está o quinto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, portanto, o gabarito certo. Próxima questão. Cajuína Tech, inédita, 2020, sobre a competência privativa do município de Teresina, em sua própria lei orgânica, analise a alternativa incorreta. A conceder licença para a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes, para fins de publicidade e propaganda. D. Compete ao município, entre outras atribuições, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive os prestados mediante delegação, e em caso de iminente perigo ou calamidade pública, obra e serviço poderá ser realizada sem a elaboração do respectivo projeto. C. Integrar consórcio com outros municípios para solução de problemas comuns. D. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. É competência do município registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Vamos às alternativas. Como você pode observar, as letras A, C e D estão conforme determinam os incisos. Inciso 8, letra A, conceder licença para a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes, para fins de publicidade e propaganda. Letra C, inciso 16, integrar consórcio com outros municípios para solução de problemas comuns. Letra D, inciso 22, interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Já a letra B está em conformidade ao inciso 5, do artigo 12 e o artigo 116 desta lei que veremos no próximo vídeo. Por fim, a letra I está incorreta e é gabarito da questão, uma vez que é uma competência em comum com o Estado e a União. Art. 13, inciso 14. Próxima questão.
Cajuína Tech inédita, 2020. A Lei Orgânica do Município de Teresina pode cassar licença mediante ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimento que a. apresentem condições de insalubridade e as irregularidades previstas na legislação específica. b. Deixe de realizar limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo e de outros resíduos de qualquer natureza. c. Tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes. d. Deixar de fiscalizar seus estabelecimentos hoteleiros e de vendas de produtos alimentícios. E. A destruição e a descaracterização de obras de arte e dos outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Vamos aos comentários. Conforme as competências privativas do município de Teresina, que terá que prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições. Dentre as atribuições do artigo 12, o inciso 8 diz que cassar licença concedida pelo município ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimento que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Portanto, a letra C é o gabarito da questão. Vamos às outras alternativas. As letras A e B trazem atribuições do município, mas que não têm relação com cassação de licença. As letras D e E traz uma atribuição que é comum com o Estado e a União, que também não tem relação com cassação de licença. Próxima questão. Cajuína Tech inédita, 2020. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições exceto a. Conceder licença para a realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. b. Proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico, cultural e turístico, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. c. Fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. d. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. e. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Vamos aos comentários. Letra A. Conceder licença para a realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais, é competência privativa do município. Letra C. Fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, também é competência privativa do município, inciso 9. Letra D. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa, mais uma alternativa correta, inciso 14. Letra E. Está correta, integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns, inciso 16. Por fim, a letra B. Traz uma atribuição do município compete em comum com o Estado e a União que não é uma competência privativa, portanto, a letra B é o gabarito da questão. Bom pessoal, espero que estas questões tenham ajudado vocês a fixarem o conteúdo desta lei que não é muito didática, é mais leitura da lei seca, mas estudando por questões fica mais fácil e compreensível o entendimento da Lei Orgânica de Teresina. Chegamos ao final desta primeira aula da Lei Orgânica de Teresina explicada. Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas deixem nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, dê like, compartilhe nossos vídeos, pois isso ajuda muito o canal. E obrigado por assistir o vídeo.